Meu amigo, se eu te falar que tem um cara que acredita, ele fala, ele prova pra gente, baseado em todo o seu conhecimento, que Bitcoin vai valer mais de 100 mil doletas. Oh my God! Você acredita nisso? Então você não pode deixar de ver esse vídeo até o final. Bom demais da conta, Wagner de Pinhais, no Paraná. Bom também, de novo aqui com o Fausto Botelho na Enfoque. Muito obrigado de novo, Fausto. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigado, cara. A gente que está muito honrado de estar aqui com você, sugando todo o conhecimento seu. E eu gosto muito de Fausto por vários motivos. Porque é um analista técnico extremamente respeitado, porque é um analista técnico que gosta de criptomoedas. Isso prova para você aí que esse seu economista aí que fala que Bitcoin não tem lastro, ele acha que o dólar tem, que o real tem, né? Esse economista seu sabe tudo aí que você tá vendo. Então, quando você começa a ver pessoas experientes e respeitadas no mercado financeiro, olhando com muita atenção para criptomoedas e, sobretudo, a respeito de uma eminente crise mundial aí que os governos gastam pra caramba, o mercado de dívidas assim, só rolando dívida, né? Crises de liquidez, o governo jogando dinheiro pra caramba no mercado, taxas de juros negativas. Só eu que tô vendo o apocalipse, senhor Fausto, ou a gente tem motivo para se preocupar? Bom, muito obrigado, é uma honra estar aqui no canal. Olha, tem gente muito importante que fala isso. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra, já faz algum tempo, mas Sir Mervyn King, ex-presidente do Banco Central inglês. E ele começa a palestra dele dizendo o seguinte: então, nós tivemos um problema, que nós demos muito crédito. Eu inferi que nós, era ele, Banco Central europeu, americano e japonês. Tivemos um problema porque demos muito crédito, então nós tínhamos que resolver esse problema. Como é que eles resolveram o problema, William? Jogando mais dinheiro no mercado. Dando mais crédito. Foi exatamente isso que eu vi da boca do ex-presidente do Banco Central inglês. Nós tínhamos um problema, tínhamos que resolver o problema, porque demos muito crédito, demos mais crédito. Ou seja, você quando olha para esse gráfico, a gente até viu no outro vídeo, esse gráfico do Dow Jones aqui, indexado pelo CPI, que é um gráfico que vem desde 1913 lá, o que a gente vê é que, olha, isso aqui foi uma aberração. O mercado caiu até metade, quando na verdade ele deveria ter caído mais. Nesse período aqui, o que aconteceu foi que quebraram todos os bancos, quebraram as montadoras, quebraram, os Estados Unidos estava quebrado e simplesmente o mercado fez ping-pong. Por que ping-pong? Porque começaram a injetar dinheiro no mercado. Que dinheiro é esse que os caras injetam? Eu vou te dizer, deviam os Estados Unidos 9 trilhões de dólares à época do subprime, hoje devem 23 trilhões de dólares. Então, o que aconteceu foi que foi impresso dinheiro, como o meu amigo Paulo Roberto de Castro falou uma vez, é dinheiro falso que se imprimiu. Isso não pode dar certo. A gente sabe da conta da padaria que uma hora tem que ser paga, não é mesmo? Uma coisa que a gente pode notar aqui, que é bacana a gente ter em mente, é que hoje o mundo nunca esteve tão rico. Porque se você entender que a riqueza do mundo é diretamente proporcional ao valor do S&P, 500 maiores empresas americanas, e do Dow Jones, o índice mais famoso do mundo, então, sabendo que ele está no nível mais alto da história, você vai saber que o mundo nunca esteve tão rico. Mas olha, o que é mais impressionante, do fundo do subprime até hoje, tirando a inflação, o mercado subiu 255%. Se a gente não tirar a inflação, aí o buraco é mais embaixo, porque ele, veja só quanto que ele subiu, uma economia que está com o juro perto de zero. Do fundo do subprime até hoje, sem tirar a inflação, ele subiu 324%. Mas o que, como eu dizia, é mais impressionante ainda... Um pouco mais de 10 anos. O que é mais impressionante ainda é que do topo anterior ao subprime até hoje, o mercado está 60% mais alto, se a gente tirar a inflação. E se a gente não tirar a inflação, do topo do subprime até hoje, o mercado vai estar quase 100% mais alto. Então você pode escolher. O mundo dobrou 95%. Duas vezes mais rico em 10 anos, não tem muito. Não, veja bem, olha, o topo do subprime
criou a crise do subprime. Sim, que Quer estava dizer, inflado, na verdade, foi o reflexo da crise do subprime. Sim. Eu preciso dizer também que o Sr. Mervyn King, ele é hoje um crítico do sistema, ele tem um livro escrito chamado The End of Alchemy, o fim da alquimia. A alquimia sendo esse processo, essa maracutaia que o pessoal fica mantendo o morto vivo. E vamos ver o que vai dar mais para frente, deixa o Trump se reeleger, Sim, etc. E sim. tal. O que eu acho que é importante é você ter em conta que a gente vê que esse processo foi artificial e hoje o mercado está sem inflação 95% acima do que ele estava antes do subprime e com inflação 50% acima. Então, se vier uma crise agora, vai ser de proporções muito maiores. O mercado vai ter que corrigir muito mais. Os bancos estão com problemas financeiros. Olha, o negócio está podre, cara. Não tem outra palavra para usar. Infelizmente, o mercado está podre e eu me preocupo muito porque nós ainda não estamos... nós estamos com a nossa economia debilitada, né? Ainda. Agora, eu tenho falado aí, eu tenho feito no meu canal análises do S&P. O S&P fez 4 topos no mesmo nível. O meu canal Fausto Botelho. E está aqui o gráfico do S&P. Então o mercado chegou num topo em começo de 2018, começou a cair, acabou caindo bastante no final de 2018, mas depois não deixaram cair mais, ressuscitaram o cara, mas ele estava dando mostras, olha, quando ele falha em estabelecer um novo topo, porque o mercado uma tendência de alta é feita de topos consecutivamente mais altos. Aí quando o mercado falha em estabelecer um novo topo, ele está mostrando que o exército dos comprados estava ficando mais fraco. Ora, o exército dos comprados ficando mais fraco, depois de 3 movimentos de alta, e você que conhece a teoria de Dow sabe que um movimento impulsivo é composto de 3 movimentos de alta, que são as ondas 1, 2, 3, 4, 5, então você começa a desconfiar que eventualmente você vai ter essa linguiça aqui, olhando o gráfico aqui agora, você vai ter esse processo acabou e que então nós vamos ter um processo de correção. E correção, a gente sabe que as tendências guardam proporções Fibonacci e quando você traça Fibonacci, você vê que para o mercado corrigir essa tendência agora, ele teria que se ele vier apenas no primeiro nível com Fibonacci, nós estamos falando de 40% de correção. E porque veja, uma coisa muito importante é a gente saber que o mundo está mal acostumado. Ele teve um positive reinforcement, um reforço positivo para quando o mercado caiu no subprime, por causa do ping-pong. Então as pessoas estão ainda mais acreditando nessa falácia que corre no mercado de que no longo prazo não tem erro. Porque realmente quem estava investindo antes do subprime acabou não tendo erro, porque hoje, como nós vimos, está muito acima do que estava lá no topo do subprime. É uma brincadeira de rolagem de dívidas, de juros negativos, de estimular crédito das famílias se endividarem, né? É um jogo que uma hora a corda estoura, né? Uma hora estoura. Agora, do outro lado, o general lá e o marechal do exército dos comprados, dos touros, é o presidente do Fed, é o Federal Reserve Board, é o Banco Central Europeu, o Banco Central do Japão, Banco Central da Inglaterra. Agora, tem coisa acontecendo, né? Porque recentemente o presidente do Banco Central da Inglaterra declarou que nós, o mundo, precisamos de uma outra moeda para substituir o dólar. Ele não falou de Bitcoin, né? Ah, verdade. Não, nem falaria. Quem sabe ele está falando do Libra Token, né? Libra Token. Que não sei, não aconteceu ainda. Mas os players estão saindo fora, né? Está acontecendo coisa, né? A Rússia e a China, eles não devem achar muita graça que quem tem a chave da maquininha que roda o dinheiro do comércio do mundo é os Estados Unidos da América. Eu vi uma muito engraçada. A criptomoeda da China diz que vai ter anonimato controlado. Olha, eu achei sensacional. Ô Fausto, eu queria que você dissesse para mim o seguinte: como é que foi seu contato com o Bitcoin? Eu sei que o analista até que adora a oscilação, vocês devem amar as altcoins, né? Porque é uma loucura total. Mas tirando essa parte técnica agora, eu queria que você mostrasse para mim por que você teve contato, passou a gostar de Bitcoin e se você enxerga o Bitcoin como um ouro digital, que é um ativo, um porto seguro, né? Nesse cenário maluco que a gente está vendo, incentivado pelas gastanças
desenfreadas e até irresponsabilidade mesmo dos nossos governantes, se foi nesse sentido que você conheceu e você passou a gostar do Bitcoin como sendo uma moeda descentralizada, livre da manipulação pelos governos? Eu tive a sorte de dar carona para um rapaz que sabia tudo do mercado e eu dei carona para o interior, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Foram 3 viagens, foram 18 horas de aprendizado de Bitcoin e criptomoedas e tudo mais. E eu fiquei fascinado, porque eu lido através da Enfoque, a empresa que nós fundamos em 1983, que felizmente está aí até hoje, olha que milagre. Oi, tem a minha idade, sua empresa, resilientes. Cara. Sua empresa tem a minha idade, tirar o chapéu mesmo. Nós, Quantas crises você já passou? Puxa vida, várias. Hein? Mas aí esse cara te deu uma aula de Bitcoin, mas o que eu não consigo entender é porque os seus pares, os analistas do mercado financeiro tradicional, têm tanta ojeriza, tem tanto preconceito, dão opiniões sem entender do assunto, porque você teve um certo ponto até a humildade de falar, eu não conheço isso, eu vou procurar saber antes de construir minha opinião, e os seus pares, o mercado financeiro tradicional continua escutando os boatos, os bullshits que escutam de Bitcoin e falar isso aí não tem valor nenhum. Por que você acha que vem esse? William, você foi diferente? Eles não tiveram a sorte que eu tive de ter 18 horas de aula particular de Bitcoin, Entendi. Eu e o cara, na estrada, nós dois. Legal. Aí paramos para tomar um café e pá, Bitcoin. E eu fiquei pasmo. Olha, a coisa que eu mais gosto, eu fiz várias palestras em corretoras. Eu conheço muita gente, né? Tenho 67 anos. Não dá pra cima é pior, né? Tenho 42 anos de análise técnica, mais 50 anos de mercado. Ou 49 de mercado. E conheço. Então, eu dou palestras nas corretoras. Olha, a coisa que eu mais gosto é de ver os PQP que os caras falam quando eu falo de Bitcoin. Agora nem tanto, porque o pessoal já começou, pelo menos o básico as pessoas sabem, né? Do mesmo jeito que quando eu soube que como eu tô sabendo de Bitcoin tem mais mil, é modo de falar, não, são, mais ele mil. Pegou, entrou, não, são 900 e na época acho que era 968 ativos criptografados, na época chamava-se criptomoedas ainda, né? Hoje não é, quando eu vou me referir ao setor, não é mais o setor de criptomoedas, criptoativos, também não é criptoeconomia, está se tornando, está acontecendo a criptoeconomia. Essas pessoas do mercado tradicional, elas tendem a achar que Bitcoin, não, mas o blockchain não tem quem fale mal do blockchain. Até os bancos amam o blockchain. Até os bancos amam o blockchain. Eu tive a oportunidade de apresentar Bitcoin e o segmento para um banqueiro e ele estava lá com uma armadura contra Bitcoin. Na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho agora. E o conhecimento é o seguinte, o que foi inventado é um livro contábil descentralizado. Essa é a grande invenção do seu Satoshi Nakamoto. Esse é o gancho para você explicar para as pessoas qual é o lastro do Bitcoin. Bitcoin não tem lastro. Quem não tem lastro é aquela notinha. O dólar tem. Você sabia que cada vez que você ganha $1, na visão desses economistas, num cofre imaginário do banco, alguém joga um pedaço de ouro lá? Acho que é a visão dos caras. E ainda vivemos na economia do lastro. Desde 1971. Né? Agora a gente precisa botar os pingos nos is, né? A gente tem que comparar. Só dá para comparar com uma coisa, Google. Só que a última vez que eu vi, hoje deve ser muito mais, é 500 vezes maior do que o Google, o poder computacional da rede Bitcoin. A rede só está lá, o blockchain só existe porque tem o Bitcoin para remunerar centenas de milhares de computadores. O dólar está se desvalorizando. O dólar está se desvalorizando em quê? Em Libra? Qual é a moeda que não se desvaloriza? Fora o Bitcoin, vamos deixar ele de lado um pouquinho. Qual é a moeda que não se desvaloriza? Ouro. Qual é o bem que não se desvaloriza? Sim. Então, para a gente saber se o dólar está tendo inflação ou não está tendo inflação, não adianta ver as ações, porque as ações os caras inundam o mercado de dinheiro, vaza, transborda, cai no mercado de ações. É que nem os defensivos agrícolas. E acaba em bolha. Né? E acaba em bolha. Então, quando a gente vai ver o gráfico do ouro, veja só que coisa impressionante que aconteceu com o ouro, que a gente pode par ouro-dólar, certo? O par ouro-dólar. E que eu vou mostrar aqui, que já está aqui.
desde 2008, o que é que aconteceu desde 2008? Ele simplesmente, em 2008, ele é essa quedinha aqui, e hoje, se a gente for ver, ao pegar do meio aqui, ele está 70% acima. Entendeu? Deu para sacar? Aí você vê a desvalorização do Aí você dólar. vê a desvalorização do dólar. Agora, isso está embutido, está sutil. Não é? Então o fato também da gente não ver as outras moedas valorizando em relação ao dólar, significa que está tudo tá todo mundo valorizado. Porque o ouro está subindo em dólar, em ien, em libra, em euro, em real, em tudo. Está tudo se desvalorizando. E você enxerga o Bitcoin como ele sendo, ele teria o efeito que a gente vê no ouro quando tem crises mundiais, dele ser o ativo seguro, o ativo de fuga dos investidores. Você enxerga que o Bitcoin numa próxima crise mundial vai ser um porto seguro, um ouro digital? Eu não tenho a menor dúvida, porque a qual moeda... Eu acho que o dólar vai ter problema. Que todo mundo sabe que a dívida é impagável. E, olha, sabe o que acontece? Há um tempo atrás, um tal de Saddam Hussein bravejou, falou, não, vou vender mais petróleo com dólar. Deu no que deu. Um tal de Anwar Gaddafi também falou, deu no que deu. Só que agora tem Rússia, Putin e Xi Jinping falando a mesma coisa. Só que com igualdade de paridade. Só ali, que não né? dá para os Estados Unidos ir lá e prender o cara, tá certo? Sim. China e Índia não estão afim que os Estados Unidos continuem nesse processo. O presidente do banco atual, do Banco Central americano, declarou faz um mês e pouco atrás, nós precisamos achar outra moeda. Então, qual vai ser essa moeda? Eu te pergunto, será que vai ser o Yuan? Talvez, tem muita gente que comenta, se for na internet você vai ver muitos vídeos a respeito de que a China tem 10 vezes mais ouro, ou muito mais ouro do que ela declara. Eu já ouvi falar dessa história também. E, portanto, os Estados Unidos está de eventualmente... calça curta nessa história. Está de calça curta porque a qualquer momento, sabe-se lá quando, a China pode fazer, agora o Yuan é backed by gold. Bom, vamos voltar então para o gráfico aqui de Bitcoin. Então a gente vê que o mercado está numa tendência de alta, né? Uma coisa Não, peraí, não é tendência, é uma puta. Porque ele teve que mudar o gráfico para logaritmo, como que você tem que fazer mesmo para analisar tecnicamente Bitcoin. Porque quem não gosta do Bitcoin, ele fala assim, tira logo um clique aqui e fala, olha as bolhas do Bitcoin. Nessa tendência nós tivemos um movimento de alta, outro movimento de alta e outro movimento de alta claramente, né? Entremeados por movimentos de baixa, né? Então você teve esse movimento de baixa, esse movimento de baixa, esse movimento de baixa. E agora está nesse processo aqui. Tá. Então nós temos que entender o que está acontecendo nesse processo aqui. Olhando só os movimentos impulsivos, a gente vê que teve 3 movimentos impulsivos. Tá? A rigor, eu deveria imaginar que depois de 3 movimentos impulsivos, nós íamos ter um movimento corretivo desses 3 movimentos impulsivos e, portanto, nós poderíamos entender que o mercado tendo saído daqui e chegado aqui, ele agora precisa corrigir Fibonacci, que está aqui embaixo, abaixo de $200, tá? Eu descarto essa possibilidade pelo seguinte, várias razões, mas principalmente pelo seguinte, porque esse primeiro movimento de alta é o movimento que tira o Bitcoin de 0 e leva o Bitcoin para $5. E de 0 para qualquer coisa é complicado, né? Porque... Então, ninguém avaliou um mercado que começasse de zero. Então, esse primeiro movimento é o que colocou o Bitcoin no palco. Sim. O Bitcoin passou a valer $5. Se a gente descartar esse primeiro movimento, agora também não é escrito na pedra, entendeu? Que você vai ter. Você pode ter 3 movimentos e ter 4 movimentos e o mercado vai te dar o que ele tiver. Mas de uma maneira geral, eu descarto, porque... então eu acho que não, o Bitcoin não vai corrigir esse processo todo aqui que aconteceu de 2010 até 2017. Eu acho que nós tivemos sim um primeiro momento que ele sai de $5 aqui, em termos de ondas de Elliott, nós teríamos tido a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4. Eu vou te dizer porque eu acho que isso aqui foi uma onda 4, que essa é a análise mais importante que tem no momento agora. Lembra o que eu falei? Eu acho que é muito importante você saber o que é importante, porque você olha no gráfico, tem um monte de indicações, um monte de informações, você tem que saber daquelas todas quais são as importantes. A mais importante é a gente ter consciência de que isso aqui foi uma onda corretiva, tá? Então,
Muito bem, então nós tivemos esse primeiro movimento, sai do 5 e vai para 1.000, tá? E que, olha, não tem culpa, é o Bitcoin, né? Vai provavelmente substituir o dólar. Isso aqui significou 22.000%, tá? Depois ele teve esse outro movimento que saiu daqui e foi para cá, que foi 10.800%, tá? E agora nós vamos ter um outro movimento. Por que eu acho que nós vamos ter um outro movimento? Isso, como eu disse, é o mais importante. Porque eu entendo que esse processo aqui foi uma correção, foi um movimento corretivo. E se nós tivermos uma onda impulsiva, uma onda corretiva, agora nós vamos ter outra onda impulsiva. A onda impulsiva é composta de 3 ondas, como essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Como essa outra aqui, começou aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Como essa outra aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu acho que nós já tivemos 1 e 2 aqui. Agora, o mais importante é saber por que isso aqui é uma onda corretiva. Então vamos lá? Ela é uma onda corretiva porque aqui foi uma onda impulsiva. Opa, mas agora eu preciso mudar de gráfico, eu preciso ir para o gráfico diário. Nós estávamos no gráfico semanal e agora a gente está vendo com mais detalhe esse processo de baixa que aconteceu a partir do topo em dezembro de 2017 até aqui o fundo que aconteceu em dezembro de 2018, tá? Certo. Então, olha só, isso foi composto de 3 movimentos. Esse movimento aqui, esse movimento lateral e mais esse outro movimento aqui. Esse movimento é um movimento impulsivo, até porque movimentos impulsivos para baixo são compostos de 5 ondas. Olha as 5 ondas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Esse processo todo é o que nós falamos já, triângulo descendente. Triângulo descendente é, por natureza, por definição, uma onda corretiva. Então aqui nós tivemos uma onda impulsiva, uma onda corretiva, uma onda impulsiva. Isso faz uma onda corretiva. Esse processo é uma A, B e C, é uma onda corretiva. Se nós acabamos de ter uma onda corretiva, eu posso entender que nós estamos entrando numa onda impulsiva. E quando eu vou olhar para essa onda impulsiva, eu também vejo aqui, tem mais coisa rodando aqui na minha mente, né? Isso aqui é uma formação de reversão, uma formação que a gente chama de cabeça e ombros invertido, é uma formação de fundo, é final de 2018, começo de 2019, aqui está embaixo, dá para ver aqui. Certo. Aí você vê que a partir do momento que ele rompeu esse nível aqui de 4.000, ele, boom, fez um movimento de alta, acumulou, boom, outro movimento de alta, 3 movimentos, que são, no meu entender, ondas 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, 1, 2, 3, 4, 5, então eu acho que tem tudo para ter feito a onda 1 desse processo aqui. Desse processo que é um novo processo. E até onde vai isso aqui? Aí que vem a sua pergunta. Bom, então numa onda impulsiva. E vai levar o Bitcoin até onde? Essa é a pergunta que você me fez. Essa questão. Agora, eu posso dizer, olha, eu acho, ou eu posso mostrar isso aqui. Como sou um dos mais velhos aqui, eu tenho obrigação de matar a cobra e mostrar a cobra o pau, né? Então, até onde pode ir essa onda impulsiva? Sabe até onde eu acho que pode ir? Eu não tenho a menor ideia, William. Agora, quando a gente tem esse tipo de dúvida, eu gosto muito de perguntar para o cara que entende. Sabe quem entende? Quem sabe direitinho? É o mercado. É o mercado. Ele que sabe. Então você pergunta para ele. E o que ele vai responder para a gente? Fala, eu também não sei, viu? Mas olha aí para a esquerda aí, que tá mostrado aí o que eu andei fazendo. Tá? A gente sabe, William, que os movimentos impulsivos, eles têm mais ou menos a mesma força. Que o exército dos comprados, ele tem mais ou menos o mesmo gás antes de sofrer uma correção, tá? Esses movimentos, onda 1, onda 3, onda 6 e onda 5, são comparáveis, tá? E eu tenho a impressão de que, não só a impressão, como eu constato também nos gráficos, você sabe, eu tenho muitas horas de bunda na cadeira olhando o gráfico. Eu constato que a onda 5 costuma ser a maior delas. Por quê? Porque a onda 5 é o auge da euforia. Talvez a onda 5 aconteça com os Estados Unidos indo para o buraco lá, com o dólar, com a bolsa indo para o buraco. A gente já até conversamos há pouco disso, né? Mas olha só, tem 100 trilhões de dólares no mercado de ações. Tem 250 bilhões de dólares no mercado de criptomoedas. 150 bilhões de dólares no mercado de Bitcoin. Se der zebra, o pessoal começar a ficar com medo de crise, e do mesmo jeito que eles vão para o ouro, resolverem, sabe, quando tem crise, acontece o chamado flight for quality, voo para qualidade. Os caras saem dos ativos de risco e vão para a segurança.
dos títulos do Tesouro Americano, que era um seguro agora pelo no mútuo. É porque antes devia 9 tri, hoje deve 22 tri ou 23 tri. Né? Se vai que dessa flotilha, dessa frota, uma pequena flotilha de aviões lá para esquadrilha, Sim. resolva aterrissar no aeroportinho michuruco das criptomoedas, digamos 1% do dinheiro de ações do mundo é 1 tri, tem 150 bi em Bitcoin. Nossa. Não vai caber, pô. Os bilionários... Como você falava antes da escassez, só vão existir 21 milhões de unidades, muitas delas já perdidas. Na verdade vão existir uns 19, Sim, né? sim, muitas foram perdidas também. Ou seja, a gente está falando de algo que é inerentemente escasso. E de um pessoal louco para saber onde que eu coloco meu dinheiro num refúgio. Ou seja, não vai ter Bitcoin para todo mundo e aí oferta e demanda. Tem um problema, certo? tem um problema. Tem 17 milhões de milionários. Se você é um milionário, cara, fala com os seus amigos milionários. Aí você fala, esquecer, mas você tem quantas bitcoins? Se o cara não tiver nenhuma, você fala, então você não conta, cara. Porque milionário que se preze, pelo amor de Deus, tem que ter pelo menos uma bitcoin. Então, voltando para o gráfico, olha, eu quero assumir que o Bitcoin vai apenas repetir o último pedacinho do último movimento de alta, que é essa onda 5 da onda 3, tá? Que é esse movimento aqui que aconteceu em 2017. Se ele repetir isso, ele estará indo para 67 mil dólares mais ou menos. Ou seja, os 20 mil fica no caminho. Essa escala sua, você mexeu aqui no eixo Y, mas não necessariamente o ponto correspondente no eixo X ele é compatível, né? Você não tem como, na análise técnica, você não consegue prever qual vai ser a data, eu posso certo? fazer, eu não posso prever qual é a data, quer dizer, eu não me preocupo, na verdade, em prever a data, porque veja bem, William, eu estou dizendo para você que eventualmente o mercado vai subir 632%, essa é a primeira hipótese. Sim. Cara, 632, quer saber quando? Além disso. Vai ser em 3 meses, ou 6 meses, ou Ninguém um ano, sabe, ou né? 2 anos, pô, vai ter sido um investimento espetacular de qualquer maneira. Tá. Ainda tem as outras duas possibilidades, né? Então agora, mas dá para a gente fazer. Como é que você faz? De novo, você pergunta para o mercado, tá? Então, se você quiser perguntar para o mercado, você vem aqui, ó, vamos fazer uma retinha azul clarinha aqui. Como é que ele fez esse negócio? Ele saiu daqui e foi para cá, tá? Olha, e agora eu vou tirar ele daqui e vou botar para cá. Ó. E ele sai daqui e vem para cá, tá? Isso ele está repetindo isso. E essa é a hipótese mais conservadora, porque dessa aqui, o primeiro movimento foi muito mais inclinado, tá vendo? Quando é que ele pode chegar em 100 mil? Ó, 100 mil seria, deixa eu botar esse cara um pouquinho para cá, que não é, 100 mil nós ainda vamos falar, mas olhando esse processo aqui que foi, porque esse aqui seria a segunda hipótese, tá? A segunda hipótese o que é? É ele repetir o que ele fez na onda 3. E se ele for repetir o que fez na onda 3, é esse segmento aqui, que é esse segmento azul turquesa aqui. Então, se você pega esse segmento e projeta para cá, ele vem dar, não é mais 100 mil dólares, agora é 330 mil dólares. O que eu estou falando? Eu estou falando apenas dele repetir o que ele já fez no passado. E não é a hipótese mais otimista ainda, porque a hipótese mais otimista seria sair dos 5 dólares e chegar nos 1.000, que é esse outro segmento aqui, que é esse segmento verde, e aí nós estamos indo para 760 mil dólares. Então, essas hipóteses são reais, existem, estão aí. Então, só por isso, eu te diria o seguinte, não dá para quem lida com dinheiro, quem tem um capital, cara, você tem que pegar 5% e botar aí. Eu acho que esse disclaimer seu é muito interessante, porque tem gente que vai ver o vídeo e já vai querer vender o rim, vender a casa para comprar Bitcoin. Não, você vai precisar de liquidez, a gente está vendo cenários tenebrosos, nebulosos pelo mundo, mas sim, você tem que ter a sua reserva de emergência, você tem que ter o seu colchão financeiro, e se você é um brasileiro sortudo que tem mais do que isso, né? A gente sabe que a maioria dos brasileiros não está nessa fase, mas se você passou dessa fase e tem algum dinheiro para investir, está procurando ativos que possam te trazer mais rentabilidade, eu não posso te recomendar isso, nem é interessante para a gente te recomendar, mas avalie a opinião do Fausto, a análise do Fausto, a sua situação também, vê se Bitcoin é para você, que também não é para todo mundo, né, Fausto? Eu tenho a noção muito firme
de que o mundo de criptomoedas vai simplesmente, me perdoem meus amigos de mercado de bolsa de valores, o mundo de criptomoedas vai, para usar um termo de análise técnica, vai engolfar. Ó, eu rezo toda vez à noite, eu brinquei com você, né? Toda vez à noite eu rezo para duas coisas, para Deus e também para Fausto Botelho, que ia estar certo e o Bitcoin valer mais de 100 mil dólares. E eu brinquei com você e é verdade. Botelho. Análise técnica. E eu brinquei com você, viu? Você vai ser uma celebridade nacional e quiçá mundial se essa sua análise, essa leitura que você está fazendo no gráfico aí dá certo. Já é, né? Daqui a pouco vamos ver se o Fausto responde a gente no WhatsApp. Já você vai ficar tão famoso, você não vai dar moral mais pros pobres. Fausto, obrigado por nos receber, pela aula, cara. Que aula sensacional, viu? Pessoal, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui com o Fausto, dessa baita aula de mercado, de análise financeira, análise técnica. E eu tô nessa também, porque eu gostei muito. Obrigado, Fausto. Obrigado de novo. Vai aqui, ó. Tá aparecendo aqui pra você o canal do Fausto. Vai lá que tem análise toda semana, você coloca? Toda semana. Faço 5 vídeos por semana. Eu tenho vídeo Nossa também senhora, que pegada, Fausto. No canal do Seu Dinheiro. Trabalho. Eu sou youtuber, declarado. Tá vendo? Ó, agora eu tô orgulhoso de dizer que eu sou youtuber, tá vendo? Isso aí, colega. Obrigado de novo, cara. Grande abraço pra você. Cuide bem do seu dinheiro e tchau, tchau.